E agora, presidente? Para encarar o Flamengo na final, como é que tá essa confiança, presidente? Tô no rabo de foguete violento. Porque, pô, você tá falando do Flamengo, rapaz. O Flamengo, acho que é o melhor elenco da América do Sul. Mas a gente sabe que a gente tá lidando com um poderoso mesmo, né? Que o Flamengo é uma máquina. Aquilo ali é fora da curva, né? Sim. O Flamengo é fora da curva para todos os times. É difícil para os times grandes jogar com o Flamengo. Você pega aí. A gente é da Série D, pô. Fala, nação rubro-negra, bom dia, sejam bem-vindos à Fla Geral TV. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a parte financeira do Flamengo. Foi divulgado que o Flamengo conseguiu um lucro de mais de 300 milhões de reais no ano passado e conseguiu bater quase 1,4 bilhão no último ano, mesmo sem títulos. Ainda sobre a parte financeira, o Flamengo tem 5 jogadores nos top 10 de jogadores mais valiosos que jogam aqui no Brasil. Sobre o mercado da bola, o João Gomes pode estar sendo negociado por valores astronômicos e com isso o Flamengo vai botar quase 40 milhões de reais no bolso caso seja concluído com esses valores que estão sendo divulgados. Ainda sobre mercado, Wesley desperta interesse de um clube na Inglaterra. Flamengo contratou um jovem zagueiro, um xerifinho para a zaga rubro-negra e o Flamengo está de olho também no atacante lá do Curitiba. E o presidente da Caixa deu a entender que eles vão pedir um preço astronômico pelo terreno. Essas e outras vocês encontram agora na Fla Geral TV, mas antes disso, se puderem, deixe o seu like. E esse vídeo é uma parceria com o maior e melhor site de previsões esportivas do mundo, a 1xBet. Parceira do Liverpool, parceira do Barcelona, o site ali bem confiável, onde se você acertar a sua fezinha, consegue fazer os seus saques da melhor forma possível. Conforme eu estou mostrando para vocês, o acesso ao site vocês vão conseguir clicando no primeiro link fixado nos comentários. E conforme vocês podem ver, é super fácil o layout do site. Vocês entram ali, se cadastram, colocando o cupom GERALFLA. E o jogo que eu vou destacar para os senhores hoje é Colômbia versus Espanha. Conforme vocês já viram nos outros vídeos, vocês podem fazer a fezinha de vocês no clube que vocês quiserem, né? Tanto a Espanha, quanto a Colômbia, quanto no empate e também em outras várias alternativas que a 1x dá para os senhores. Então, não se esqueçam de usar o cupom GERALFLA. O link está fixado aqui nos comentários e vocês chegando lá, botando esse cupom, vocês conseguem um bônus de até $300. É isso. 1xBet, o maior e melhor site de previsões esportivas do mundo. Isso aqui é Flamengo! E falando sobre a nossa parte financeira, a gente ano passado teve uma receita absurda, o recorde de todos os tempos. E isso faz com que o Flamengo consiga se reforçar no mercado, consiga ali manter a sua estrutura, que ele já tem uma estrutura de primeiro mundo no Ninho do Urubu, e ainda fazer upgrade nessa estrutura, né? Melhorar ainda mais essas estruturas. Foi divulgado que o Flamengo conseguiu a receita de praticamente 1,4 bilhão de reais na última temporada de 2023. E isso mesmo a gente sem conquistar nenhum título, né? Até porque as receitas de premiação comparada a 2022, elas caíram bastante. Ano passado foi em torno ali de 160, 150 milhões de reais de premiações, bem aquém das nossas expectativas. Só que se a gente for colocar na balança, as vendas de jogadores equilibraram bastante essa falta, né? Ainda deixaram com lucro essa falta que teve as premiações. Com venda de jogadores e com tudo que a gente recebeu, a gente conseguiu ter uma receita ali com superávit de 320 milhões. Superávit é o que sobra, né? É o que o Flamengo conseguiu de lucro. Um recorde assim absoluto. Flamengo com 320 milhões não precisa pensar, na minha opinião, em ter uma SAF. Flamengo é autossustentável devido a uma nação de 50 milhões de fanáticos. Com receitas recorrentes, Flamengo ano passado conseguiu passar de 1 bilhão de reais.
É aquelas receitas que a gente não coloca a venda de jogadores ali na ponta do lápis. Então o Flamengo, para mim, está num caminho correto financeiro, é um exemplo para todos os times aqui da América do Sul, um exemplo mesmo, porque a gente saiu de uma situação que, se a gente fosse colocar ali a inflação, né, devido ao tempo, de mais de R$1 bilhão em 2013, porque em 2013 a gente devia mais ou menos 800 milhões de reais. Hoje em dia, a nossa dívida é totalmente pagável e irrisória. O Flamengo praticamente zerou a sua dívida. Deixou uma dívida ali que é uma dívida sadia, né? Uma dívida de fluxo de caixa, essas coisas. Então, o Flamengo está indo muito bem na parte financeira, isso é excelente. O Flamengo consegue ter ali uma saúde, até mesmo, na minha opinião, para construir o estádio sem ter que fazer a SAF, vender um pedaço do clube. O Flamengo é autossustentável e nessa temporada de 2024 a expectativa é que a gente consiga faturar mais ainda do que foi esses 2,4 bilhão de reais. É isso, galera. Queria saber a opinião de vocês. Lembram da época que a gente ruía o osso? Quanta diferença para hoje em dia, não é? E falando agora sobre o nosso estádio no gasômetro, aquela questão principal que é a compra do terreno. O mais difícil para a gente conseguir construir o estádio, realmente, primeiro era achar um terreno e segundo é a fase que a gente está passando agora, que é de compra do terreno. Carlos Vieira, que é o presidente da Caixa, ele deu a entender ali que existe um impasse financeiro. Mas, rapaziada, é o que eu fico bolado, é isso. Para alguns times, a Caixa abre as pernas. Para outros, ela dificulta o máximo possível. Em relação à parte financeira, o que deu a entender o presidente da Caixa é aquela velha história que eu trouxe para vocês há 3 meses atrás, de que a Caixa não iria cobrar o valor do terreno, e sim o potencial de construção de cada apartamento, né? Como se aquele terreno ali, se você pudesse botar um arranha-céu, quanto seria cobrado pelo terreno, mas calculando um prédio naquela região e não apenas a venda do terreno como o Flamengo quer. Com isso, os valores subiriam assim abruptamente. Vamos abrir aspas para o que disse o presidente da Caixa. Estamos na fase preliminar ainda para encontrar os termos de interesse em comum. A área desejada do gasômetro no centro urbano é muito bem localizada. Nós temos... Desculpa, deixa eu dar um pause aqui. O engraçado, aquela área ali está jogada as traças, o que tem construído de prédio lá está vazio, tem um prédio comercial gigantesco lá, está às moscas com apenas 20% de ocupação, e aí eles querem ficar valorizando uma área que está esquecida aqui no Rio de Janeiro. Mas vamos lá, continuando. Nós temos alguns parâmetros, porque a Caixa administra um fundo de investimento, onde há o chamado CEPAC, Certificado Potencial Adicional de Construção. E há uma relação direta entre o valor do CEPAC e o metro quadrado. É uma conta aritmética. Então, ele está falando que o terreno ali é mais valioso do que o Flamengo enxerga, né? O Flamengo pensa num valor e a Caixa já quer o potencial de construção por metro quadrado, que é que eu falei para vocês, é como se eles calculassem com prédios ali, né? Montou um arranha-céu por metro quadrado, quantos andares, e aí calcularia o valor do terreno. Para mim, um absurdo. Se calcular desse jeito, vai ficar ali impraticável os valores pedidos pela Caixa. Mas vamos ver os próximos capítulos, né? Perguntado se até o final de 2024 poderia ter uma solução essa venda do terreno, o presidente da Caixa falou que acredita que sim, né? Mas vamos ver os valores que vão pedir pelo terreno. Essa situação pode inviabilizar a compra lá no gasômetro, mas esperamos bom senso da Caixa Econômica, né? Que, conforme eu falei, abre as pernas para alguns clubes e para outros que são exemplos, como o Flamengo, ela dificulta ao máximo. Pelo amor de Deus, né? Pare de hipocrisia e vá cobrar o valor justo, não um valor calculado ali como se tivesse alguma construção numa área totalmente contaminada, que se o Flamengo comprar esse terreno vai ter que descontaminar, vai gastar uma fortuna. Então, pelo amor de Deus, sem hipocrisia, né, Caixa? Ou
pode ser a intenção da Caixa já não querer vender e dificultar ao máximo. Eu não duvido de nada. E na ação foi divulgada uma lista com os jogadores mais valiosos aqui do Brasil. E desse top 10, tem 5 jogadores do Flamengo. Vamos lá para a lista, encabeçando a lista ali, o Endrick, né, com um valor estimado de 81 milhões de euros. Tá? Quem fez esse levantamento foi a CS Football, que é uma empresa, um observatório lá da Inglaterra. Então vamos lá, primeiro lugar, Endrick, com 81 milhões. Segundo lugar, Paulinho, lá do Atlético Mineiro, valendo 42 milhões, empatado com o Pedro, atacante do Flamengo, com o valor estimado de também 42 milhões de euros. O Gerson vem na quarta colocação com valor de 40 milhões de euros. Aí vem o Yuri Alberto do Corinthians com valor de 35 milhões de euros. Depois o Vitor Hugo, jogador do Mengão, 32 milhões de euros. Na sétima colocação, o Ayrton Lucas, avaliado ali em mais ou menos 29 milhões de euros. Nicolas de la Cruz, avaliado em 28 milhões de euros. Então, galera, o Nicolas de la Cruz já valorizou 50 milhões de reais, porque a gente comprou ele por 17 milhões de euros. E agora ele está com esse valor aí estimado em 28 milhões de euros. Depois vem o Arias, do Fluminense, com o valor médio ali de 26 milhões de euros. E o Murilo, em último colocado, em décimo, com o valor de 24 milhões de euros. O Murilo é jogador do Palmeiras. Galera, um time que tem um nível de seleção como a gente tem, com certeza a gente estaria nesse ranking. Poderia até botar mais jogadores do Flamengo, mas segundo esse observatório é isso. 5 jogadores do Flamengo no top 10 de jogadores mais valiosos que jogam em terra tupiniquim. E sobre o mercado da bola, o Manchester United tem um interesse na contratação de um jovem que o Flamengo descobriu e jogou para o mundo aí, um moleque hoje em dia tá voando no Wolverhampton, lógico. Tô falando do João Gomes, volante de excelência, um pitbull dentro de campo, além de ter qualidade na hora de ir para o ataque. Todas essas características fizeram com que o Manchester United virasse os olhos para ele, até porque o Casemiro está saindo desse time do Manchester United. Então eles ficaram com uma lacuna na parte ali de volante. E a sinalização deles é de pagar em torno de 253 milhões de reais pelo jogador. Um jogador de mais de 250 milhões de reais. A gente vendeu ele na época por mais ou menos 115 milhões de reais. Se esses valores forem confirmados, o Flamengo ainda tem 10% do passe do atleta e o mecanismo de solidariedade ali do clube formador pela FIFA, o Flamengo teria mais 4%. Então, se a gente botar na ponta do lápis, seriam 25 milhões de reais pela venda do atleta, com os 10% que a gente ainda tem, com mais os 4%, dá mais ou menos mais 10 milhões de reais. Então, totalizando, caso essa operação seja concluída com o Manchester United e o Wolverhampton, a gente colocaria no bolso mais 35 milhões de reais. Se a gente somar tudo, dá em torno de 150 milhões de reais pela venda do João Gomes, se enquadrando ali ou na venda mais cara da história do Flamengo, que acredito eu que seja, ou numa das mais caras, no top 3 de vendas, se a gente somar o que a gente já vendeu para o Wolverhampton e o que a gente pode captar agora. Juntando isso tudo, seria ali uma venda extraordinária. Mas é isso, galera. O João Gomes despertando interesse de outros clubes na Europa. É um jogador que seria praticamente impossível ficar no Wolverhampton devido à sua qualidade. E boa sorte, João Gomes. A gente sabe da sua capacidade, do que você entrega dentro de campo, e com isso você conquista o coração não só do técnico, como também dos torcedores do clube que você defende. E sobre o mercado da bola, vou falar sobre o interesse do Flamengo numa jovem joia do Curitiba. Sobre jovens joias, o Flamengo contratou
um zagueiro de 12 anos, e em relação ao Wesley, ele desperta interesse do Bridgton, time lá da Inglaterra. O Bridgton, ele acena com um pagamento de 4 milhões de euros. Essa é a intenção do Bridgton para poder contratar o Wesley e ainda manter 20% do passe dele para o time do Flamengo. É um tipo de negociação que geralmente o Flamengo faz, né? Vende o atleta e fica com uma parte do passe dele. Só que sobre o Wesley, acredito eu que o Flamengo não vai ceder o jogador por tão pouco valor, né? Um valor muito baixo. Já teve interesse do Barcelona, mas aí o Sampaoli chegou no Flamengo, botou o pé no freio ali, até porque usava bastante o Wesley. O Wesley é um jogador de muito futuro e acredito eu que 4 milhões de euros não paga o passe do atleta. Mas vamos ver o que a diretoria do Flamengo vai falar sobre essa sinalização. Em relação a jogador contratado, o João Willian. É um jogador de 12 anos, jovem zagueiro que o Flamengo contratou, né? Tem vários olheiros, o Flamengo, um desses olheiros, viu o jogador jogar nas ruas, na várzea, e achou o jogador com uma característica ali que encaixaria na base do Flamengo. Então, o Flamengo foi lá e contratou o João. Então, boa sorte ao João, seja muito bem-vindo e que você seja feliz aqui no Mengão. E sobre jogador que o Flamengo tem interesse, o Flamengo capta várias joias de outros clubes aqui do Brasil. Uma das joias que o Flamengo tá de olho é o Wallace. Jogador ali, atacante do Curitiba, tem apenas 17 anos e tem uma multa mais ou menos estimada em 5 milhões de reais. O Flamengo está estudando a contratação dele, vai ver se consegue um empréstimo ou se já faz a compra direto, mas esse jogador não desperta somente o interesse do Flamengo, também desperta interesse de outros clubes aqui do Brasil. Então é isso, a nossa base vem muito bem, ganhando títulos e mais títulos. A Libertadores da América foi para mim a cereja do bolo no Sub-20, e com essa captação de atletas, se o Flamengo não aproveitar ele no profissional, o Flamengo sempre consegue encaminhar os jogadores para bons clubes, né? Porque só dos outros clubes saberem que o jogador é da base do Flamengo, os clubes já sabem que o jogador sabe jogar com pressão, tem que jogar com raça, é um jogador que vem preparado também na parte ali de estrutura, psicologicamente, então é um jogador que já vem praticamente pronto para o mercado quando sai da base rubro-negra. É isso, galera. Se vocês tiverem mais opiniões aí sobre jogadores, oportunidades de mercado, se vocês quiserem deixar a sugestão dos senhores, é só botar aqui embaixo do vídeo. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!